antigo, lá ainda no Pentateuco, quando Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Deus levanta Moisés, o libertador, um homem que Deus já havia previsto lá no Gênesis capítulo 15, quando ele mostra para Abraão, dizendo: olha, sua descendência será peregrina, habitará em terras estranhas, mas não se preocupe, porque eu levantarei um libertador. A vida de Moisés já estava anunciada desde o Gênesis, desde o início, desde Abraão. E quando Deus levanta Moisés, Moisés é usado pelo Senhor junto com Arão para interceder pelo povo em favor, para interceder com Faraó em favor do povo de Israel, para que o povo de Israel fosse liberto e pudesse retornar a Canaã. Deus levanta Moisés, Deus age através de Moisés, Deus liberta o povo caminha durante o deserto, o povo alcança a terra prometida e Deus divide a terra prometida entre as tribos. Das tribos, 11 tribos recebem herança, 11 tribos recebem um pedaço de terra, cada um com a sua destinação própria. Uma tribo, que é a tribo dos levitas, não recebe nenhum pedaço de terra, porque a função, a promessa, a herança dos levitas naquele tempo era o próprio Senhor. Moisés vai escrever em Deuteronômio dizendo que eu, o Senhor, sou a sua herança, levitas. Por isso que a terra não foi dividida para eles, eles tinham algumas cidades. A terra era tudo o que o povo de Israel tinha depois de Deus naquele tempo, porque para comer você precisava ter terra. Para poder ter um exército, você precisava ter terra para poder arar o gado, para poder alimentar os soldados. Para tudo naquele tempo, você precisava ter terra. Então, terra era a maior preciosidade que uma nação poderia ter naquele tempo. Se nós hoje valorizamos a tecnologia, se nós hoje valorizamos o poderio financeiro ou qualquer outro conhecimento, naquele tempo a terra era tudo que uma nação poderia ter, obviamente depois do seu Deus, o Deus de Israel. E a terra era algo muito importante. E lá em Levítico capítulo 25, Deus dá a Moisés instruções sobre a terra, dizendo que a terra do povo de Israel não era para ser vendida, dizendo que a terra era algo precioso, era algo importante que não era para ser vendida. A terra era algo para ser cuidado, a terra era para ser admirada, respeitada. No ano do jubileu era um ano que a terra tinha um período de descanso, um ano de libertação. Depois de 49 anos de trabalho, de arado, no 50º ano, a terra ficava parada. Os escravos eram libertos, os servos eram libertos. Mas a terra, ela não era para ser vendida. Acontece que todos nós sabemos que a crise, ela chega para qualquer pessoa. E a crise também chegaria para um judeu. E quando a crise chegava na casa de um judeu, na casa de um israelita, a única coisa que ele tinha era a terra. E a terra dele era o que iria salvar ele. E a terra dele tinha que ser vendida para cobrir as dívidas, para sanar os problemas dele, porque a terra era o que ele tinha. Acontece que a terra não pode ser vendida. E como é que eu tenho a minha dívida paga? A Bíblia vai nos falar que era nomeado um juiz para ficar com a escritura dessa terra. Esse juiz recebia o devedor, o pobre, que não tinha mais nenhuma possibilidade para salvar a si mesmo. Ele não tinha mais caminhos para ter a sua dívida paga. E aí ele tinha que entregar a terra dele. E aparecia alguém com vontade de adquirir aquela terra. Mas na negociação, a pessoa que adquire a terra, ela não fica com a propriedade da terra, ela fica com a posse. Porque quando eu tenho a propriedade de algo, aquilo é meu. Quando eu tenho a posse, eu estou com a posse daquilo. Eu estou com a posse desse microfone, mas esse microfone não é meu. Esse microfone é propriedade da igreja. Mas eu estou com a posse dele agora. Quando terminar, eu vou devolver e a posse vai retornar ao proprietário, que é a igreja, o pastor.
Então o juiz, ele recebia o devedor, e ele recebia o adquirente, ou a pessoa que queria comprar a terra. E o devedor chegava no juiz e falava: juiz, eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. O devedor chegava: juiz, eu tenho uma conta que eu não posso suportar. Eu não consigo pagar aquilo que eu preciso pagar para ser liberto dessa conta, para ser liberto desta dívida. E o juiz ouve aquilo que o devedor tem para dizer, e o possuidor, aquele que quer ter essa terra, fala: eu quero pagar para ter essa terra. Eu quero essa terra para mim, eu quero que ela seja minha. E o juiz: tá bom, então. Eles lavram a escritura da terra, o possuidor paga para adquirir e possuir aquela terra, mas a escritura da terra, ela fica com o juiz. O possuidor não tem a propriedade da terra. Ele pode até possuir aquela terra, mas ele não tem a propriedade daquele território. Ele pode até pensar que manda naquela terra, mas aquela terra não é dele. Aquela terra tem um dono ainda. E a escritura da terra está na mão de um juiz justo e fiel. Quero falar para você, irmão, que está aqui conosco, você que está assistindo em casa. O possuidor pode até estar querendo possuir algo teu. O inimigo pode até pensar que adquiriu aquilo que você dá valor, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer: ele pode até pensar que está na posse, mas eu ainda tenho a propriedade da tua vida nas minhas mãos. Aleluia. Ele pode até pensar que está mandando em alguma área da sua vida, mas Deus está falando: a escritura da tua vida ainda está nas mãos do juiz. A escritura da tua vida não está nas mãos do inimigo, não está nas mãos do diabo, não está nas mãos do vício. A escritura da tua vida, a escritura da tua família, a escritura da tua casa ainda está nas mãos do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque pode até perder a terra, mas a terra ainda pertence ao juiz, ele ainda tem a escritura. O irmão Francisco falou aqui: o possuidor poderia até querer possuir a família dele, mas a terra, a família dele ainda estava na propriedade do Deus Todo-Poderoso. Isso acontece muito na nossa vida, porque chega momentos que a gente não consegue mais ter propriedade das coisas da nossa vida, e aí a gente se rende às vontades da nossa carne, a gente se rende às vontades do nosso ego, e aí acaba que nós vamos perdendo até que nós perdemos a posse. E o inimigo, ele entra, ele bate na porta e entra. Se tiver uma brecha na porta, ele entra e possui a área da nossa vida. Mas a escritura sempre permanece com o juiz. Para que o devedor pudesse ter a sua terra de volta, ele tinha algumas formas. Uma forma era o ano do jubileu, e a outra forma era que alguém pagasse a conta dele. Ou esperava o ano 50 para que a terra pudesse ser devolvida, ou algum parente remidor precisaria ser levantado para pagar a dívida dele. Então o devedor todo dia, depois que ele perde a terra, ele ora e diz: Senhor, levanta alguém para pagar a dívida da minha vida. E aí passa mais um mês, mais uma semana, e ele ora de novo e diz: Senhor, levanta alguém para pagar a dívida da minha vida. Porque ele não pode pagar, porque nós não poderíamos pagar
a dívida que nos liberta da mão do possuidor. É por isso que a gente está aqui dizendo: Senhor, venha sobre nós. Venha sobre nós, Deus, porque a nossa dívida nós não podemos pagá-la. E aí vem Deus do alto céu, olha para essa terra, Ele começa a criar tudo aqui, e Ele vem criar um homem, e Ele cria um homem do pó da terra, da argila, e Ele dá um sopro de vida, o homem se levanta. O homem é o presente, a propriedade de Deus, mas quando Adão peca, Adão sai da presença de Deus. Agora o homem tem uma dívida que ele não pode pagar. E o homem vai perambulando, matando animais, sacrificando, buscando deuses, buscando saídas, mas o homem vive a vida inteira e não pode pagar a sua conta. Porque ele perdeu a terra para o possuidor, porque a dívida do pecado é tão grande, que não há nada que o homem faça, que a humanidade faça, que faça com que o pecado saia da nossa vida, que nos perdoe dos nossos pecados, e vem todos os homens, todas as mulheres, nações passam, gerações passam, e a humanidade está dizendo: Senhor, nós estamos tentando, mas a gente não consegue pagar a conta da nossa vida. E Deus está falando: você pode ter saído do Éden, mas você ainda é minha propriedade. Eu ainda sei como salvar a sua dívida. E quando Jesus vem sobre esta terra, quando Jesus caminha sobre esses lugares aqui, Ele vem para pagar a nossa dívida. Lá em Gálatas capítulo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. 1 Coríntios: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ruth chega diante de Boaz, e Boaz vê Ruth, e Boaz diz: essa mulher está endividada, essa mulher está em crise. Foi pregado aqui na consagração passada, no Val de Jaboque, uma mulher em crise, uma mulher sem ter como conviver. A situação era tão ruim que Noemi falou: minha filha, vai para a tua casa, porque a nossa dívida, a nossa conta é tão grande, a crise está tão grande que não tem como mais. Até que se levanta Boaz como remidor dela, para cuidar dela. E Boaz pega Ruth, a mulher ajoelhada, a mulher que estava na crise, a mulher que estava com o semblante baixo, a mulher que era gentia, que não era da nação, e Boaz pega ela, paga todas as contas, se casa com ela, torna ela uma mulher de honra, porque é isso que o remidor faz. O remidor vem até nós, homens, mulheres, pecadores, falhos, cheios de defeitos. A gente se acha tão bom, a gente se acha tão capaz, mas a verdade é que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não temos capacidade para nada, até a pouca capacidade que temos, o apóstolo Paulo vai dizer: essa capacidade não vem de vós, a capacidade que vocês acham que tem, a capacidade vem de Deus. Então o remidor olha para nós com semblante baixo, triste, cheio de dívida do pecado, cheio de morte, porque o pecado é o que gera morte em nós. O remidor, Jesus Cristo, veio até nós e disse: eu vou pagar a tua conta, eu vou pagar a dívida do pecado que está sobre você, eu vou assumir essa dívida. Ele olha
estamos olhando para baixo, Ele diz: levanta os teus olhos, meu filho, olha para o monte, porque o teu socorro vem de lá. É sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a conta que já foi paga pelo remidor. O inimigo pode querer possuir muitas áreas da nossa vida. Ele pode querer tomar as nossas finanças, ele pode querer tomar o nosso relacionamento familiar, ele pode querer tomar o nosso relacionamento espiritual. Porque antigamente a pessoa, quando estava ruim, o demônio manifestava, o pastor orava, ia embora, a pessoa mudava de vida. Mas hoje ele traz uma frieza, porque ele quer dominar, ele quer possuir a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a cruz nos liberta de todo o mal. Aleluia. Sabe o que mais ele quer fazer na nossa vida? Ele quer ficar condenando o nosso passado. Ele quer ficar condenando a nossa incapacidade. Ele quer ficar trazendo no nosso coração, na nossa mente, que eu não posso, que eu errei, que eu não sou capaz. Mas a palavra de hoje é: o remidor está aqui. O remidor já pagou o preço por você, já pagou o preço para te perdoar, para te dar vida. Jesus Cristo já pagou o preço por nós. A gente não vem aqui para essa consagração para pedir um milagre, a gente vem aqui para adorar Ele, porque Ele já fez na cruz tudo o que a gente precisava. E tem coisas na vida que a gente pensa que não tem mais como resolver, mas Jesus está falando hoje, é o que Deus colocou no meu coração para hoje. Toda conta, toda dívida, todo erro foi pago na cruz. Levante os teus olhos, o remidor está querendo nos casar. Nós somos noiva dele, ele nos ama incondicionalmente. Nós não temos como mensurar o amor dele. Eu vim deixar minha esposa mais cedo aqui na igreja hoje para o ensaio. E eu amo tanto ela que eu fiquei com medo de ir embora sem que ninguém mais chegasse. Eu fiquei um tempo aqui esperando até ela mandar eu embora para me arrumar. E quando eu fiquei vendo, eu fiquei pensando: meu Deus, eu não consigo ir embora. Vai ficar ela sozinha com meu cunhado aqui. E ver o meu coração: eu realmente amo muito minha esposa. Eu sequer consigo nem ir embora para deixar ela aqui agora, para ensaiar. É o Espírito Santo ministrou no meu coração: se você não consegue deixar a sua esposa, que te ama, que te respeita, que cuida de você, imagina o amor de Deus para com a humanidade, que entregou o seu filho por pessoas que o deixam de lado por causa de dinheiro, por pessoas que o deixam de lado por causa de qualquer coisa, por causa de momentos de alegria, por causa de momentos que o mundo dá. O Jesus me trouxe aqui para dizer: não importa o que passou, eu quero saber é de agora para frente, eu já paguei o preço na cruz. Essa mensagem parece tão simples, parece tão óbvia, mas uma vez um professor meu de português disse assim: meu filho, o óbvio também precisa ser dito. Porque às vezes a gente está aqui, mas não sabe se Deus me ama de verdade ou não. Mas a única coisa que o Espírito Santo ministrou tanto ao meu coração foi isso: Jesus também te ama. Quinta-feira, Jesus chama os discípulos para orar. Vão até o monte. Aleluia. Ele ora, Pedro, Tiago e João estão dormindo, ele acorda eles, ele ora de novo. E aquela quinta, parece que aquela noite nunca acabou até hoje. E aí ele ora, o pessoal está dormindo, ele ora, todo mundo dormindo, e ele diz: Pai, está doendo tanto, eu estou tão cansado, mas eu quero falar uma coisa, Deus. Meu Pai, eu amo tanto essa humanidade, eu amo tanto a AD14, que eu não vou deixar esse cálice passar sem que eu beba, por causa
da vida do Lucas, por causa da vida de toda a humanidade. Aí ele volta da oração, Judas o encontra, ele beija Judas, diz que o ama, ele é entregue, ele é julgado falsamente. 460 cortes ele leva nas costas, chibatadas de soldados fortes, 2 litros de sangue dele são derramados ali na praça. Ele vai crucificado, ele se entrega na cruz, ele é crucificado, o sangue seco com a roupa que estava grudada nele, quando o soldado puxa, a pele dele sai junta, e a pele dele que está sem só a carne, o corpo dele é colocado naquela cruz, com aquele madeiro, aquela madeira toda esfiapada e feia, e aquela madeira começa a entrar por ele é crucificado, levantado, humilhado, as pessoas zombam dele. Você não é o Filho de Deus, se você puder, desce. Eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você parou para pensar nisso. Posso te contar uma revelação forte? Ele podia descer, ele não precisaria nem piscar, ele poderia acabar o sofrimento ali, mas ele não acabou, porque ele olhou a minha vida, ele olhou a sua vida, ele olhou hoje aqui, ele disse: eu vou fazer a minha missão, eu vou pagar o preço, eu vou ser o remidor, eu vou pagar essa dívida que todo homem, toda mulher tem com o pecado. E quando ele se entrega, ele diz: está consumado. Eu sei que é simples o que eu estou falando aqui, mas essa verdade precisa entrar no coração da igreja. O preço que foi pago precisa estar aqui no nosso coração todo dia, todo dia, todo dia. Sabe por quê? Porque eu sei que tem dia que a gente vai orar e parece que ninguém está ouvindo a gente, mas eu quero te dizer, o sacrifício de Cristo nos deu acesso direto aos céus. Meu remidor veio para pagar todas as nossas dívidas. Eu quero falar para você, tudo isso que você tem colocado em oração, Deus está trazendo resposta para você. Deus está ouvindo a sua oração. Se Ele não respondeu, mas Ele ainda está ouvindo a sua oração. Tudo isso que você acha que está desistindo, Deus está falando: eu também morri por você, eu morri pela sua casa, pela sua família. Isso ainda tem solução. Aleluia. Aleluia. Devedor que sou eu, cheguei até o juiz e falei: juiz, a minha conta foi paga, eu estou liberto do pecado, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu peguei a minha terra de volta, eu vou começar tudo de novo, porque a minha dívida foi paga no Calvário da cruz. Marcos capítulo 6, 16, versículo 17 e versículo 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando a nossa dívida foi paga, nós tivemos o acesso de volta a Ele. Nós estamos nele agora, em Cristo Jesus. Eu vou te falar uma coisa: sabe por que a gente tem essas campanhas de oração aqui na igreja? É porque a oração ainda tem muito valor. Lembra no Antigo Testamento? Ninguém orava.
porque só quem intermediava entre Deus e os homens eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Mas hoje eu oro e Deus me ouve, você ora, Deus te ouve, porque todos os sinais que Jesus Cristo fez nos acompanharão, todas as nossas orações estão sendo ouvidas, tudo aquilo que pedimos com fé, receberemos. Salmos 49, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Nós seremos recebidos em Cristo. Aleluia. Quero encerrar aqui dizendo que quando nós finalizarmos essa consagração, a certeza da cruz, da salvação, tem que estar na nossa vida. Quando você for orar, saiba que o preço foi pago pela sua vida também. O inimigo tem se profissionalizado em diminuir os cristãos. Ele tem se profissionalizado em incapacitar as pessoas que creem em Cristo. Porque ele tem voltado os nossos olhos para as coisas que nós vemos aqui, para a nossa vida, para a nossa condição, para a nossa capacidade, para as nossas possibilidades. Mas o que o Espírito Santo quer é que nós olhemos para aquilo que está além de tudo isso, que é o céu. E quando nós olhamos para o céu, quando nós entendemos que estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que nós podemos todas as coisas nele. Coloque-se de pé nessa manhã. De Jesus. Era só isso que a gente queria falar hoje. Jesus pagou o preço pela sua vida. Jesus pagou o preço pela sua vida. Jesus pagou o preço pela sua vida. A dívida da sua vida foi paga no Calvário. A sua dívida foi paga na cruz em Jesus Cristo. A dívida foi paga na cruz em Jesus Cristo. Nós somos propriedades de Deus. Nós somos filhos de Deus. O diabo não tem poder em nada na nossa vida, porque nós somos propriedades de Deus. A dívida foi paga na cruz em Cristo Jesus.